Senhor presidente, demais deputados, galeria, imprensa que ainda acompanha a presente sessão, excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura, Cleiton Noleto. Senhor secretário, nós temos nossas atribuições de legislar e fiscalizar o Executivo, e durante o meu pouco tempo como deputado estadual, hoje eu tive a oportunidade de apreciar mais uma das etapas, que era efetivamente de fiscalizar o Executivo. E principalmente colocar em prática o artigo 37 da Constituição Federal, que fala os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu queria também chamar a atenção da Lei 8.666, a Lei de Licitação, na sua seção 3, das obras e serviços. No artigo 7º, diz que as licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, as seguintes sequências. Estou invocando o princípio da legalidade, no artigo 7º da Lei 8.666, que toda e qualquer obra, na sua licitação, deve constar inicialmente o projeto básico. Ok? No ano de 2015, eu fiz uma denúncia e trouxe a denúncia desta casa de uma obra que já havia sido anunciada na gestão municipal do prefeito Tadeu Palácio, e com toda a pompa levou vereadores, deputados, para o lançamento da obra da Ponte Painácio, que liga o Parque Vitória ao Turu. Na gestão subsequente, prefeito Castelo, da mesma forma, vereadores, deputados, para inaugurar a Ponte Painácio. Na gestão de Edivaldo Holanda, da mesma forma, nas duas gestões anteriores não foi construída a ponte, mas aí Vossa Excelência pode perguntar o que tem a ver com mais asfalto. E aí eu vou já fazer o questionamento a Vossa Excelência. Nós fizemos a denúncia e solicitamos ao prefeito Edivaldo Holanda, Ministério Público, Delegacia de Meio Ambiente, cópias integrais dos processos licitatórios autuados ou que estivessem em andamento, pareceres e notas técnicas, empenhos, inscrições ou restos a pagar, ordem de pagamentos, enfim, tudo relacionado à construção da Ponte Painácio. Uma obra orçada em aproximadamente 8 milhões de reais, obra do governo federal, parceria com o governo federal, de quase 8 milhões, que era da canalização do Rio Gangã. A obra não foi concretizada pelo prefeito Edivaldo, e veio o socorro do governo do Estado do Maranhão, numa parceria, governo do Estado, prefeitura, no Mais Asfalto. E ao assumir, através da Interbairros, tem uma foto de Vossa Excelência, fazendo o lançamento da obra, governo do Estado do Maranhão, prefeitura de São Luís, estamos trabalhando para você. E lá na placa da Interbairros, governo e prefeitura trabalhando juntos, melhoramento e a pavimentação asfáltica, conexão da Estrada Maior com a Avenida dos Holandeses, parte da Estrada Maior para a Avenida 2 de Itapiracó, e o objeto do meu questionamento. Ponte Painácio no Turu, empresa Deconcil, 646 mil, Fundo de Recursos, Tesouro Estadual. Minha pergunta a Vossa Excelência, inicialmente, se Vossa Excelência puder anotar, projeto de execução da Ponte Painácio. Porque qual é o meu questionamento? Desculpe-me pela minha ignorância, mas se era mais asfalto, uma obra bem mais detalhada e especial como é a construção da ponte, eu creio que necessitávamos pelo menos de um projeto básico, como consta no artigo 7º da Lei 8.666, Lei de Licitação. Faço referência às Interbairros, porque era uma obra de parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de São Luís, e faz referência à Ponte Painácio. E que, na verdade, secretário Cleiton Noleto, logo após o início das atividades por parte da parceria Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, eu, na verdade, não me ative mais à cobrança, até por ser da base do Governo do Estado até então,
E aí me traria talvez algum constrangimento em fazer esse questionamento. Muito embora eu não seja mais da base do governador Flávio Dino, e aí, literalmente, a minha independência nesta casa, eu faço os questionamentos e com relação à construção da ponte Painácio, com quais recursos e qual o contrato para a execução da ponte Painácio. E aí faço também um questionamento que Vossa Excelência pudesse me responder, por que estão paradas as obras de Itãs e por que toda a demora de Itãs. E também da MA 006 de Grajaú, a famosa da Serra Negra, e também há uma denúncia do Mais Asfalto na cidade de Igarapé Grande, que não estava inicialmente contemplado, mas foi realizado principalmente no período eleitoral. Então, essas eram as minhas considerações iniciais, e aí depois eu faço mais outros questionamentos a Vossa Excelência. Secretário Cleiton, Vossa Excelência tem até 15 minutos para responder. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Wellington. Com relação a Painácio, que eu até mencionei na minha manifestação inicial, faz parte do conjunto de ações interbairros que foi executado com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na região metropolitana de São Luís. Nós identificamos várias ruas, avenidas, travessas que não estavam qualificadas e que, se nós qualificássemos, melhoraria muito a mobilidade urbana, como foi o caso exatamente da passagem ali na chamada Ponte da Painácio, que integra um grande conjunto de intervenções de traçado que vai desde a Avenida dos Holandeses até, propiciando a chegada até ali o Parque Vitória, e que, por sinal, nós continuamos fazendo essas intervenções em toda aquela região. Recentemente, inclusive, tive a oportunidade de receber, não tanto recentemente, no ano de 2015, mas receber Vossa Excelência com moradores lá do Parque Vitória. Na ocasião, nós definimos algumas intervenções e que as prioritárias foram realizadas. Respondendo mais diretamente, a ponte da Painácio, junto com a pavimentação asfáltica, foi feito por meio de um contrato de serviço contínuo. Esse contrato, ele dispõe de itens e volumes suficientes para a intervenção que foi realizada, e o estudo foi feito pela nossa equipe, que dimensionou e fez um termo de referência dentro de um contrato já licitado, que é precisamente a natureza desses contratos, permitir que intervenções dessa natureza sejam feitas, e uma parte significativa do Interbairros foi feita utilizando esse contrato, e que é um contrato de serviços contínuos. Então, a fonte foi execução direta com projeto da Prefeitura, já que todas as intervenções da Interbairros foram feitas mediante a doação de estudos de trânsito e geometria na cidade de São Luís, englobando, alcançando a região metropolitana, e nós utilizamos esse contrato. Com relação a Matinha Itãs, essa é uma obra emblemática que nós tivemos de fazer modificações no projeto. O projeto apresentava alguns problemas, por exemplo, na conexão com os açudes que ficam às margens da rodovia. Ali é uma região de prática de piscicultura. Nós temos uma grande quantidade de atividades de piscicultura lá. Nós tivemos de fazer o redimensionamento do traçado da rodovia para ajustar com a comunidade. Nós tivemos também de fazer todo um estudo do reposteamento e negociar com a SEMAR o reposicionamento do posteamento às margens da rodovia. Nós tivemos de redimensionar o sistema de drenagem através de bueiros, e tudo isso fez com que a obra não tivesse seguido o seu fluxo normal, que teria seguido se não tivéssemos esses problemas no projeto.
todas essas inconformidades já foram corrigidas. Com a SEMAR, nós vamos realizar o pagamento agora do custo necessário para que a SEMAR faça o reposteamento. Estamos com a patrulha posicionada lá no trecho entre Matinha e Uitãs e estamos garantindo o tráfego com segurança, pelo sentido de absoluta sinceridade no trato com todas essas questões de Estado. Reconheço que nós tivemos problemas por conta desses projetos e que a obra atrasou, mas agora nós estamos muito confiantes e empenhados para concluir essa obra nos próximos dias, nos próximos meses. Me vê bem aí, Rose, acho que está para agosto ou setembro, a conclusão Matinha e Uitãs. Com relação à Formosa, a 006 como um todo, deputado, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência me concede ao abordar esse tema, que é um tema muito caro a uma região muito importante do nosso Estado, produtora de grãos, na parte entre Balsas e Alto Parnaíba, e na parte de cima em expansão, nós temos o Polo Gesseiro em Grajaú, e que é um exemplo clássico do que a ausência de manutenção, conservação, restauração de rodovias pode resultar. Nós temos entre Balsa e Alto Parnaíba 220 e poucos quilômetros, uma parte já se encontra em leito natural, a outra parte exigindo um trabalho de restauração, que praticamente é uma reconstrução, e uma outra parte em que é possível fazer operação de tapa-buracos. Na parte acima, ali, Fortaleza dos Nogueiras, Formosa da Serra Negra, Grajaú, chegando até o Arame, nós temos uma situação ainda mais difícil. Lá o asfalto se encontra ainda mais degradado, alguns trechos já em solo natural, e nós temos tomado duas providências a fim, uma, de diminuir, de mitigar o sofrimento das pessoas que vivem naquela região, e o outro, de solucionar o problema através de uma intervenção estruturante. O de mitigar é o serviço de manutenção e conservação. Agora mesmo, entre Balsas e Alto Parnaíba, nós temos duas equipes trabalhando para garantir o tráfego, fazendo recuperação emergencial, com operação de tapa-buracos, fazendo recomposição de segmento e ajudando a garantir o tráfego. Na região do Formosa da Serra Negra para Arame, o ano passado nós já tínhamos feito uma intervenção, agora estamos com patrulha posicionada no trecho, é uma recuperação emergencial, vem a chuva, volta a apresentar problema, a gente enfrenta de novo, e é o que nós podemos fazer nessa matéria hoje de enfrentamento emergencial. E ontem mesmo nós fizemos uma recuperação ali entre o Grajaú e Arame, uma grande erosão que estava ameaçando cortar a pista, e imediatamente mandei as patrulhas para que fizesse o trabalho de recuperação que foi feito. O segundo ponto, que é o que diz respeito à intervenção estruturante para solucionar esse problema em definitivo, nós estamos pleiteando junto à Companhia Andina de Fomento, o Banco da América Latina, um empréstimo para fazer a recuperação completa da MA 006 entre Alto Parnaíba até o entroncamento da BR em Buriticupu. É estimado em 350 milhões de dólares. Nós já estamos fazendo a atualização do projeto entre Balsas e Alto Parnaíba, que é uma parte indispensável para que o financiamento possa avançar, seguir, e vamos depois fazer no segmento da parte de cima, como eu chamo, que é o segmento que engloba Arame, Formosa e Fortaleza dos Nogueiras, enfim. Então, realmente, a sua preocupação é pertinente, é uma região que tem chamado muito a nossa atenção para que a gente possa solucionar em definitivo. Esperamos conseguir esse financiamento para que a gente faça a recuperação completa dela. Com relação ao asfalto no município de Igarapé Grande, mais um município que foi contemplado pelo Mais Asfalto, dentro do nosso planejamento de um serviço continuado, e que deve ter sido feita a execução já no período mais próximo das eleições, e que também acaba ensejando algum tipo de polêmica. Mas é mais um município dentre os 119 que nós realizamos e sem nenhuma conotação eleitoral. Encerrou, secretário? Sim.
Deputado Wellington, Vossa Excelência tem 3 minutos para fazer perguntas. Eu queria só reforçar que nós tentemos nos manter no tema objeto do requerimento do deputado Adilácio. Me mantendo no tema, secretário, o senhor faz alguma objeção em encaminhar a esta casa toda a documentação, todo o contrato referente à Ponte Painácio, na parceria Prefeitura de São Luís? O senhor precisa responder agora não, só por gentileza. Só por gentileza, mande todos os contratos, ou o contrato, toda a documentação referente à Ponte Painácio para esta casa, por gentileza. Nós exercemos um mandato popular, e nesse mandato popular nós coletamos as informações e as impressões da população. E recebemos algumas perguntas, quando souberam que Vossa Excelência estaria nesta casa, e aí, sem nenhum juízo de valor, mas eu queria repassar para Vossa Excelência, se Vossa Excelência se sentir à vontade, se não tiver nenhum tipo de constrangimento, que Vossa Excelência possa responder. Foi o senhor Raimundo perguntar a Vossa Excelência, secretário Cleiton Noleto, se conhece o empresário Ricardo Del Castilho, se conhece a empresa Terra Mata, e a atribuição do crescimento patrimonial da empresa na região tocantina, que tem sido empresa que ganhou quase todos os projetos, quase todas as construções na região tocantina. 2. O residencial Sebastião Reis foi feito processo de 2 quilômetros, de quase 2 milhões de reais, inclusive com dispensa de licitação. Se Vossa Excelência sabia que a empresa Terra Mata foi quem fez essa obra, e sendo beneficiada pela dispensa de licitação, um tempo depois, deu uma caminhonete, inclusive, de luxo, uma SW4, já está sendo encaminhado essa denúncia ao Ministério Público, a um político da região. 3. A empresa Deconcil era considerada pelo governo Flávio Dino como a lavanderia do governo Rosiana, e hoje é a empresa que mais fatura no Maranhão, e porque de uma hora para outra deixou de ser a pior e passou a empresa que melhor fatura no estado do Maranhão. Prova disso da Interbairro, empresa Deconcil, construções e locações. 4 e último, me causou estranheza um pronunciamento do deputado Estênio, na semana passada, fazendo referência a uma secretaria. Eu não quero crer que seja a Secretaria de Infraestrutura, e não vou me ater a total pronunciamento do deputado Estênio. Mas o deputado Estênio disse: o que me assusta é ver secretário de Estado do governo do Maranhão, que nunca foi vereador, deputado, candidato a prefeito, e hoje oferece tratores, máquinas e asfalto. Então, presidente, só fazendo referência, tratores, máquinas e asfalto, eu creio que possa ter alguma coisa a ver com mais asfalto. Eram essas as perguntas e eu aguardo para que eu possa finalizar com a tréplica. Secretário, Vossa Excelência tem 3 minutos para responder. Documentação da Painácio vamos disponibilizar, certamente. Com relação à empresa Terra Mata, sim, faz parte do portfólio de empresas que prestam serviços à Secretaria de Infraestrutura de Estado. E com relação ao comentário de que seria a principal detentora de contratos, não corresponde à verdade. Na verdade, não está nem entre as 4 ou 5 primeiras em quantidade de intervenções de contratos e de financeiros previstos, mas por ser uma empresa de Imperatriz, eu compreendo quais são os tipos de ilações que eventualmente são feitos, até mesmo porque eu conheço a figura psicológica do espelhamento. Às vezes a pessoa vê no outro, que não estou me referindo a Vossa Excelência, mas a quem fez a pergunta, às vezes a pessoa vê no outro aquilo que ele é. Então, não imagina que possa ser possível alguém ser secretário de Estado da Infraestrutura e não cometer atos ilícitos. Com relação ao acesso ao residencial Sebastião Regis, foi executado pela empresa Terra Mata, sim, uma subcontratação feita através do contrato da empresa Deconcil, que, aliás, ocorre de vez em quando. A empresa tem um contrato estadual, precisa realizar uma operação numa determinada região, não tem usina, não tem estrutura, e pode subcontratar até o percentual de 30% do valor total do contrato dela. Enquanto eu falo isso, o deputado Max Barros já acena positivamente com a cabeça, por saber que isso é relativamente comum, a fim, inclusive, de dar celeridade na execução das obras.
Com relação à empresa Edeconsil, eu nunca nem tinha ouvido falar em empresa Edeconsil, como, aliás, não tinha ouvido falar em Terra Mata, nunca tinha ouvido sucesso, quando eu lembrava, era Armazém Paraíba. Eu não era desse meio, não conhecia as empresas, não conhecia os empresários, e assumi uma função de gestão. Volto a dizer, sem ter empresa, senhor presidente, amiga ou inimiga, as empresas executando o trabalho e cumprindo os contratos vão receber por um preço justo. Se não executarem, nós vamos efetivar as punições que estão previstas no contrato. É assim que nós temos agido, aliás, como em todas as ações. E mesmo eu tendo o direito aqui de me esquivar da pergunta que faz novamente menção à citação do deputado Estênio sobre uma possível candidatura minha a deputado federal, reitero o que eu disse ainda agora por ocasião da manifestação do deputado Souza Neto. Não é hora de se falar nisso. Nós estamos focados, quem me conhece sabe, quem vai lá na secretaria sabe que nós estamos ultra focados em cumprir com as metas de entregas de obras do governo Flávio Dino. Não existe, na minha cabeça, na da minha equipe, nenhuma outra meta que não seja essa. Deputado Hélio, Vossa Excelência tem 3 minutos para a tréplica e concluir a sua participação. Não utilizarei todos os 3 minutos. Infelizmente, o deputado Estênio não se encontra nesta casa, porque, senhor presidente, eu fiquei abismado com o relato do deputado Estênio na semana passada e já estava, inclusive, suscitando a possibilidade da criação de uma CPI, e aí já anuncio neste momento a possibilidade da criação de uma CPI do asfalto e principalmente dessas declarações do deputado Estênio nessa casa. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Deputado Marco Aurélio, por 15 minutos, sem apartes. Senhor presidente, deputado Otelino, senhores deputados, senhoras deputadas, secretário Cleiton Noleto, que atende a este convite para estar nesta sessão, prestando todas as informações necessárias como prova de respeito ao Parlamento. Sessão esta que eu acho que perdeu muito a sua função pela maneira em que foi desvirtuado, em algum momento, o objeto principal do requerimento. O tema era a discussão do mais asfalto, muitas perguntas foram feitas nesse sentido e foram respondidas, mas outras fugiram totalmente do objetivo principal. E a gente lamenta porque, em grande parte dos questionamentos, se teatraliza, se faz aí um verdadeiro palco, e a gente faz isso, faz essa fala com clareza, porque algumas pessoas que vieram hoje, nesse sentido, nunca fizeram da mesma forma no governo anterior. E isso é ruim, isto é ruim. Mas Vossa Excelência se comporta com a dignidade que o cargo lhe requer. Vossa Excelência chega a essa casa, tem as informações, quando tem, imediatamente, coloca à disposição dos parlamentares e, quando não, se compromete em responder, até porque não tem obrigação de saber tudo de centenas e milhares de obras que são feitas, saber detalhadamente algo relativo a uma foto, algo relativo a um ponto de tantas obras, de tantas cidades que já foram executados, as ações da Secretaria de Infraestrutura, seja com ações do Mais Asfalto ou com outras obras também. De modo que, até mesmo fazendo uma rápida reflexão para direcionar, muitas pessoas sempre vão ter dúvida de Vossa Excelência, secretário Cleiton Noleto. Muitas pessoas duvidaram que Vossa Excelência daria conta de exercer essa função, porque o rotulavam como vendedor de planos de saúde.
E Vossa Excelência chega hoje no estado do Maranhão e mostra que é possível sim ser um gestor, conseguir cumprir as metas que o governador Flávio Dino coloca para a secretaria que Vossa Excelência coordena, e muitos haverão de duvidar sempre, sobretudo quando o que Vossa Excelência faz contraria os interesses de alguns. O trabalho que é desenvolvido, não importa se o nome é Programa Mais Asfalto, ou se é uma ação mais asfalto, ou se o nome é Asfalto Chegando. Não me importa. O importante é que em Imperatriz, na nossa região tocantina, vários foram os municípios que foram contemplados. Imperatriz recebeu mais de 40 quilômetros. Eu vou dizer, por exemplo, para moradores da Avenida Itaipu, que antes, para chegarem até a Vila Fiquene, ou o Parque Ayrton Senna, para chegarem até aquelas comunidades que estava todo o tempo interditada a avenida, que era direto protesto, que não tinha como passar, e de repente o governo chega e faz um investimento na Avenida Itaipu, na Avenida Euclides da Cunha, na Avenida Liberdade, na Cafeteira. Eu vou dizer para essas pessoas, não, espera aí, gente, o termo está errado, a etimologia da palavra está errada, a terminologia está errada. Essas pessoas estão felizes, secretário. E eu tenho certeza que isso dá um orgulho, não só a Vossa Excelência, mas a todo o trabalho que a equipe desenvolve e, acima de tudo, alcançar o objetivo principal de uma obra pública. E dizer que, de repente, falaram que só foi até a eleição. Eu discordo, porque a avenida que dá acesso ao conjunto habitacional Sebastião Regis, que o deputado Wellington acabou de mencionar, essa avenida foi construída agora no mês de dezembro. Foi construída no mês de dezembro, foi concluída agora no mês de dezembro. E esse conjunto habitacional foi inaugurado, mas não se tinha um acesso digno a milhares de pessoas. E hoje, diretamente, mais de 8.000 pessoas foram beneficiadas e um outro conjunto habitacional, deputado Bira, já será inaugurado, colado a esse conjunto habitacional Sebastião Regis, e essas pessoas foram beneficiadas no mês de novembro, dezembro, foi quando iniciou a obra e há poucos dias foi inaugurada. E como melhorou a qualidade de vida das pessoas. Dizer que alguns colocaram a questão, por exemplo, de Santa Inês, que 7 quilômetros de pavimentação asfáltica foram aplicadas e alguém levantou a dúvida, então cadê o asfalto fantasma? Acho que falta essas pessoas andarem mais em suas cidades. Faltam as pessoas andarem mais em suas cidades, andar de carro, andar a pé, igual as pessoas, para conhecer de perto as ruas que foram beneficiadas. É preciso conhecer de perto as cidades, é preciso conhecer o antes e também o depois, o impacto social que uma obra dessas traz. 7 quilômetros em uma cidade do porte de Santa Inês ajudaram bastante e não passam despercebidos, e a comunidade sabe reconhecer. Por outro lado, a situação de Barreirinhas, que foi mencionado. Barreirinhas, o PCdoB, tinha uma candidatura do partido mesmo, uma candidatura do partido, um quadro orgânico do nosso partido, uma pessoa que tem um grande trabalho, uma pessoa que tem uma conduta prudente, e o município não foi contemplado com o programa Mais Asfalto. Se fosse para ajudar os camaradas, teria sido contemplada. Teria sido contemplada. Entretanto, não foi. Os critérios que Vossa Excelência definiu junto com o governo, exatamente porque rodovias estavam sendo feitas, priorizou-se outras cidades. E eu elogio esta postura. De repente colocam a questão de crimes, desvios, somente para criar dúvida, somente para trazer uma contradição no que está sendo feito. Mas uma coisa não se nega, é a autoridade de quem trabalha. A autoridade de quem trabalha não se nega. E isso legitima
quem está no trabalho e legitima também quem acompanha o projeto político. Isso é inegável. Se está sendo feito um grande trabalho, não importa, de repente, se a pessoa é candidato ou não é, se será ou não é, o importante é que o trabalho está sendo feito, e isso legitima, Então, a força do trabalho, ela é maior do que qualquer tipo de posição que é colocada no sentido de querer trazer o caos, no sentido até mesmo de querer a nulidade de todos os atos administrativos da Secretaria. Se isso ocorresse, senhores deputados, senhoras deputadas, seria simplesmente o caos. Se viesse ocorrer uma nulidade dos atos administrativos, que foi o que foi proposto aqui, simplesmente parariam todos os investimentos, as perspectivas do investimento do Estado. Isso não seria ruim, não seria para o governo Flávio Dino, não. Seria ruim, seria para o Maranhão, deputado Max Barros. Vossa Excelência conhece muito bem os desafios do Estado, Vossa Excelência conhece muito bem a esfera pública e administrativa executiva. Querer agora anular os atos administrativos da Secretaria seria trazer o caos, e eu tenho certeza na segurança que Vossa Excelência desempenha. Portanto, a minha fala é breve, dado o adiantar da hora, é apenas para dizer, secretário Cleiton Noleto, que não se intimide, porque Vossa Excelência tem uma missão. Esta missão, certamente, ela requer muitos desafios para ser cumprida. E esses desafios, eles são concretizados todos os dias com a dedicação de toda a equipe que Vossa Excelência coordena. Eu sou cansado de ir à secretaria, às vezes 10 horas da noite, ser atendido e ainda ter mais pessoas para serem atendidas. Não é uma prática comum em dias de hoje, deputado Bira. Não é uma prática comum. Quantas e quantas postagens já acompanhei, Vossa Excelência, em dia de sábado, em dia de domingo. Eu testemunho, por exemplo, lá na MA 280, entre o município de Governador Edson Lobão e Montes Altos. Nós fomos vistoriar aquela MA que estava totalmente inviabilizada, com tantos buracos. Nós fomos vistoriar, eu acompanhei a comitiva de Vossa Excelência no sábado de carnaval do ano de 2015. No sábado de carnaval. Depois os investimentos chegaram. Eu acredito que a força do trabalho, ela é maior do que qualquer tipo de dúvida que se coloca. E eu cumprimento Vossa Excelência por ter vindo a essa casa, convidado, e certamente o objetivo desta audiência, se para alguns nunca se sentirão satisfeitos, mas para nós ficamos satisfeitos com o trabalho que é desenvolvido por Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência não fará nenhuma pergunta, certo? Vossa Excelência deseja comentar? Agradecendo ao deputado Marco Aurélio, gostaria de fazer apenas um comentário acerca da explanação por ele feita, que realmente é um deputado que dialoga muito conosco, até porque nós temos amizade desde antes das posições que hoje nós ocupamos, e acompanha muito de perto a rotina da Secretaria de Infraestrutura e sabe da intensidade do trabalho que nós buscamos diuturnamente impor, fazer com que tenha fluxo para que a gente possa cumprir com as metas que nos são designadas. Queria, por essa razão, deputado, aproveitar a oportunidade de fazer um comentário, presidente me permitindo, até de natureza meio pessoal, porque quando Vossa Excelência citou o caso do preconceito que foi mencionado na oportunidade em que eu fui designado pelo governador Flávio Dino para assumir a Secretaria de Infraestrutura, e eu fui chamado de vendedor de planos de saúde. Aliás, eu tenho uma empresa de consultoria e algumas das pessoas mais honradas, dignas, que eu conheço, estão lá vendendo plano de saúde e sustentando as suas famílias. Tem duas coisas que eu acredito firmemente. Uma é na força da educação e a outra é na força do trabalho.
Foi por acreditar nisso que, desde cedo, eu me dediquei a estudar, filho de uma costureira e um mecânico, a dona Netinha e o seu José, e acreditar na educação como um instrumento efetivo de superação das dificuldades econômicas. Me formei em História pela Universidade Estadual do Maranhão, depois fiz especialização em Planejamento Estratégico, trabalhei como instrutor do SENAC, do SEBRAE, aliás, sou habilitado pelo Saber Empreender, que é da Organização das Nações Unidas, professor do curso de Mercadologia na Universidade, hoje Pitágoras, antiga Fama, fiz o curso de Direito e tive a oportunidade de começar nessa empresa para a qual eu, sim, vendi planos de saúde como office boy, não foi como vendedor que eu entrei. Eu entrei foi como office boy. E depois eu fui coordenador de vendas, depois eu fui supervisor de vendas, depois eu fui gerente administrativo, depois eu fui auxiliar da diretoria, e depois eu abri uma empresa de consultoria, e hoje é uma das minhas empresas, das empresas para as quais a minha empresa de consultoria presta serviço. Eu já trabalhei em oficina de bicicleta, eu já trabalhei em movelaria, e nunca isso me desonrou. Muito pelo contrário, me ajudou a conhecer melhor as dificuldades do povo, a conhecer melhor as dificuldades que a pessoa comum enfrenta todos os dias em suas rotinas, a me dar mais sensibilidade social e acreditar na política como um instrumento efetivo de transformação social. E não me espanta, porque desde cedo eu convivi com o preconceito de classe, que é um dos tipos de preconceito, deputado Bira, mais poderoso que existe. É um tipo de preconceito que desvaloriza o trabalho e a educação e acaba desestimulando os nossos jovens, às vezes, a procurar estudar e trabalhar para superar dificuldades. Então, quando eu estou aqui hoje, cumprindo com a minha tarefa, com a minha missão, como mais uma etapa do meu trabalho, das atribuições que eu recebi, eu me sinto, sobretudo, feliz, eu me sinto contente de poder participar desse tipo de debate, nesse nível, numa Casa de Leis, sobre o Estado do Maranhão. Então, realmente não me intimida, e nem deveria. Eu sei que existe o debate democrático e político, e nós valorizamos essa trajetória, e eu faço questão de colocar aqui em evidência como uma demonstração de que a valorização do trabalho e da educação deve ser sempre o lastro, a base, para qualquer sociedade que se deseje construir justa. Obrigado. Deputado Max Barros, por 15 minutos. Senhor presidente. Sem a parte. Senhor presidente, antes do deputado Max chegar, eu solicitei, há 4 horas atrás, um documento que o secretário disse que trouxe em mãos, que é o que foi de benefício, quantos quilômetros foram de cada município do Mais Asfalto, e ele ficou de entregar isso para os colegas aqui, já esvaziou, já tem 4 horas isso, eu queria que fosse providenciado esse documento aqui para a gente, que ele disse que tinha em mãos esse documento. Ao final da sessão, o secretário que ele tiver disponível aqui, vamos pedir que tire cópia e disponibilize para quem se interessar. Deputado Max. Senhor presidente, deputado Otelino, senhores deputados, deputadas, jornalistas, aqueles que estão na galeria e aqueles que nos veem pela TV Assembleia e pela internet. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o secretário Cleiton Noleto e quero dizer que esse seu gesto é uma obrigação, todo secretário que é convocado, no caso você veio convidado, de vir à Assembleia para debater os assuntos do Estado. Então, Vossa Excelência veio democraticamente, está debatendo aqui abertamente, sem restrições com os deputados. Então, eu quero agradecer a postura de Vossa Excelência, até porque já estive no lugar que Vossa Excelência esteve aí também, e como secretário tive a oportunidade de várias vezes ser convidado e vir a essa casa para participar de audiências públicas, deputado Bira, como o caso da Via Expressa, do Corredor Metropolitano,
E isso faz parte do processo democrático, isso é bom tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Então, Vossa Excelência veio para cá e está cumprindo o seu papel. Dizer a Vossa Excelência que eu, como militei há muitos anos nessa área de infraestrutura e fui secretário, já, Vossa Excelência, eu acho que é o 4º secretário depois que eu fui secretário. Então, por uma questão pessoal, ética minha, eu procuro até me afastar para não criar nenhum tipo de dificuldade, de embaraço, né, porque eu tenho um apreço muito grande pela área de infraestrutura. Eu acho que os governos passam, mas as demandas que o Estado tem, sempre vai aparecer novas demandas, e tem uma ligação muito grande com os funcionários, os engenheiros que trabalham na área de infraestrutura, foram meus companheiros, e os governos, governador, governadora passa, o secretário passa, e a turma que segura o piano é que está lá, e eu tenho muitos amigos lá. Então, minha postura sempre vai ser no sentido de, os grandes problemas, eu gostaria de fazer minha opinião, fazer minhas críticas, mas não entrar no detalhe, porque eu acho que isso não contribui até pelas funções que eu ocupei. E dizer que cada momento, cada governo tem o seu momento, tem as suas prioridades, tem a situação econômica. Então, é difícil você comparar gestões, porque em determinado momento o governo tem uma prioridade muito maior para a área de educação e coloca basicamente os recursos muito maiores da área de educação e diminui na área de infraestrutura. Ou então a conjuntura econômica do país está bombando, como se diz, tem muito recurso para aplicar. Tem outro momento que está em depressão e não há essa quantidade de recursos. Então, cada momento é difícil de comparar administrações, porque cada momento é um momento, cada momento tem sua dificuldade. Eu pessoalmente, tive a oportunidade de gerir, participar do setor de infraestrutura num momento bom, onde havia recursos disponíveis e houve investimentos pesados na área de infraestrutura que ajudaram a desenvolver o nosso Estado, inclusive com obras estratégicas para o Maranhão. Por exemplo, eu me lembro que estava no início do polo agrícola de Balsas, e para você chegar a Balsas, era uma verdadeira maratona. Você ficava dias e dias, inclusive com o carro atolado, porque não existia estrada, era uma BR, era de competência do governo federal, era uma região abandonada. O tempo passa, a gente não percebe que já foi feito. Mas foi feita lá pelo governo do Estado, eu tive a honra de ser diretor do DR. Em 2 anos, nós fizemos 400 quilômetros de asfalto, que foi a BR-230. Colocamos 10 usinas, o Garrone, eu acho que era meu assessor de comunicação na época, eu acho que ele andou na estrada lá com a gente. Então, era um verdadeiro desafio fazer essa estrada. E muitas pessoas achavam que esse recurso não devia ser aplicado lá na região sul, porque a densidade populacional lá era muito pequena. É a questão lá do São Domingos do Azeitão, Loreto, cidades importantes, mas com população pequena. E o investimento era muito alto para ser feito lá. E foi feito, como foi feito o MA006, que Vossa Excelência agora vai ter o trabalho de recuperar, mas eu tive o trabalho de fazer. Então, inclusive com as pontes, com o asfalto, são mais de 200 quilômetros na 006, de Balsas até Alto Parnaíba. Então, nós tivemos a oportunidade de participar desse desenvolvimento. A BR-105, Colinas Orozimbo, ligando o Maranhão de norte a sul, outra obra importante. A BR-226, que liga o Maranhão de leste a oeste, saindo de Presidente Dutra, Grajaú, Barra do Corta, chegando até Porto Franco. Então, nós participamos desse momento e eu acho que ajudamos, demos a nossa parcela para a construção do Maranhão. Vossa Excelência já encontra essas obras feitas, mas tem outras demandas, e assim que acontece com todos os governos. Só uma questão histórica, já houve construção por parte do Exército em rodovias no Maranhão. É o caso agora em São João dos Patos, que está sendo feita com convênio, mas na época era a BR-226, que era feito pelo Batalhão de Exército, o deputado Rigo Teres está aqui. Era para Grajaú e Barra do Corda. Mas lá nós tivemos um problema, porque a filosofia do Exército é mais também de ensinamento para os oficiais, e eles têm toda a burocracia para licitar, para comprar, etc, etc. Então, lá, o Exército não deu conta de fazer a obra no prazo. A nossa luta foi para tirar o Exército, para poder fazer uma concorrência, para botar uma empresa, porque a obra se arrastava por muitos e muitos anos. Eu espero que agora a realidade seja outra. Então, eu tive a oportunidade de participar dessas obras que foram estruturantes, como, por exemplo, o polo turístico de Barreirinhas. O que seria o polo turístico se não houvesse a estrada para Humberto de Campos e Barreirinhas? E lá, deputado Bira,
a maior dificuldade, mais de três empresas para construir, porque não conseguia fazer porque é só areia e não tem pissarra. Então, naquele momento, os técnicos do DR descobriram uma nova tecnologia para fazer o aterro com a própria areia, ele confinado pela pissarra. Então, eu acho que muito foi feito pelo Maranhão e cada governo tem o seu momento e a gente tem que respeitar. Entendo também que Vossa Excelência, em algum aspecto, teve uma vantagem positiva, né? Porque, por exemplo, nos últimos 2 anos que eu fui secretário, nós não tínhamos obras, tínhamos uma obra em andamento que nós concluímos ao do governo Jackson Lago. Foi uma estrada que praticamente foi feita pelo governador Jackson Lago, que foi de Buriti Bravo até o entrocamento da BR-105. Nós fizemos só concluir e inaugurar. Aí nós tivemos, para fazer outras estradas importantes para o Maranhão, nós tivemos que ter o trabalho de conseguir o dinheiro, que é difícil conseguir dinheiro, tem que fazer projeto, tem que ter licença ambiental, tem que licitar a obra para fazer a obra. Então, isso tudo é um tempo que se leva para poder se concluir a obra. Nesses últimos 2 anos, nós fizemos 25 estradas em 2 anos. Aí, dessas 25, 24 não tinham projeto, não tinha licença ambiental, não tinha recurso. Tudo isso foi conquistado. Nós ligamos a Picuaçu, nós ligamos Porto Rico, nós ligamos Santana, nós ligamos... Tutóia foi anteriormente, Araioses foi anteriormente, Nova Colinas. Então, foram 25 cidades que não eram ligadas ao asfalto, que foram ligadas ao asfalto. Foram mais de 750 quilômetros que foram feitos em apenas 2 anos, sem ter dinheiro, conseguir o dinheiro, sem ter licitação, sem ter projeto. Vossa Excelência encontra uma situação talvez um pouco melhor nesse aspecto, porque o recurso já tinha sido aprovado, todas as obras estavam com o recurso do BNDES já garantido, e os projetos, a maioria deles já estavam concluídos, e as obras, inclusive, já tinham iniciado, né? O seu antecessor foi o nosso prefeito de Ribamar, Luiz Fernando, essas obras já estavam em andamento. Então, Vossa Excelência ganhou nesse aspecto, mas tem outras dificuldades, que é o dia a dia da secretaria, porque você tem o dinheiro, mas precisa do projeto, precisa da licença ambiental, precisa da licitação para executar a obra. E na execução, você tem, às vezes, problema com a firma que executou, que ela faz mal feito, não conclui a obra, não tem dinheiro. Então, isso é o dia a dia de uma secretaria que Vossa Excelência está à frente. E, nesse período, eu acho que Vossa Excelência já entregou, se eu não me engano, 6 obras novas, né? Joselândia Pedreiros eu dou para Jackson Lago, porque ali já passou pela minha gestão, estava praticamente pronta, né? O Raimundo Louro realmente fez a indicação de Joselândia Pedreira. Mas foi a de Feira Nova, que já estava contratada, se eu não me engano, né? São Pedro dos Crentes, Feira Nova, acho que sei. Matões Baú. Joselândia Pedreira, vamos tirar desse número aí, vamos dar para o Jackson Lago, viu, secretário? Então, foram 6 obras nesses 2 anos. Na nossa gestão, em outras circunstâncias, conseguimos entregar 25. Né? Mas isso é circunstancial, tá certo? Mas Vossa Excelência teve a vantagem de ter essas obras em andamento, teve a dificuldade de adaptar a sua realidade. Vossa Excelência lá tem um grande técnico na área de projetos, que é o doutor Cussaba, que era da iniciativa privada, e eu tive o prazer de convidá-lo para ir para o serviço público, né? E ele é um técnico de mão cheia. Então, eu acho que cada governo faz sua parte, e eu acho que, no meu entendimento, política é a arte de construir, de fazer e de agregar, né? É claro que você não pode passar a mão em cima de alguma irregularidade. Qualquer irregularidade tem que ser apurada e mandada para o setor para tomar as medidas cabíveis. Mas nós que estamos no Executivo, nós temos que realizar, né? Então, eu espero que Vossa Excelência tenha recursos ainda bastante elevados em obras licitadas, também que Vossa Excelência tenha capacidade, junto com a sua equipe, de realizar essas obras para o bem do Maranhão. E eu vou entrar agora na questão do Mais Asfalto. O Mais Asfalto é o apelido que se dá a um programa, né? Porque, na realidade, a questão da pavimentação de vias urbanas municipais é uma distorção da questão federativa, né? Porque, a rigor, esses recursos que são para asfaltar as ruas no município, eles já deveriam estar no município, e não no Estado ou na federação, porque é o município que tem a obrigação de fazer rua. Mas, em função dessa distorção de recursos do Pacto Federativo, os municípios não têm recursos, e você diz, a obra de asfalto de rua é eleitoreira. Depende das circunstâncias, mas socialmente é necessária, porque a pessoa mora na lama, ou então na poeira, a ambulância não chega, o carro da Secretaria de Segurança não chega, então são obras socialmente importantes.
às vezes não são estruturantes. Por exemplo, o Estado deveria fazer as obras que interligam municípios, que beneficiam regiões e não só o município. Mas, em função dessa distorção e dessas obras serem importantes para a população mais carente, é importante que seja feito o asfaltamento nos municípios. Isso também era feito, também Vossa Excelência deu um número de 1.000 quilômetros de asfalto, um pouco mais. Nós também, em 2 anos, fizemos mais de 1.100 quilômetros de asfalto nos municípios, só que com outro critério. Nós entendemos, na época da governo tem o seu entendimento e eu respeito, quem foi eleito é que diz como é que deve executar os programas. E nosso entendimento é que, com a visão, o nosso entendimento municipalista, é que como era uma obra municipal, que tinha implicações com rede de água, rede de esgoto, drenagem, meio-fio, e quem tem o conhecimento disso tudo é o prefeito, é o gestor municipal, nós entendemos que a melhor maneira de fazer isso era conveniar com o próprio prefeito, passar o recurso para o prefeito para ele executar. Então, nós fizemos convênio com todos esses prefeitos e foram feitos, esse programa que hoje é Mais Asfalto, foi feito pelas próprias prefeituras, abrangendo mais de 1.100 quilômetros em 2 anos, como é a meta que Vossa Excelência também alcançou. É claro que há problemas, como foi apresentado aqui, Vossa Excelência vai dar uma solução, porque quem está no gabinete não sabe de tudo que está acontecendo, mas tem que tomar as providências. Eventualmente, algum convênio também existia problema. Só eu tive que mandar para a tomada de conta especial e está no Tribunal de Contas mais de 300 tomadas de conta especial, porque o prefeito não prestou conta. Isso acontece, isso faz parte da administração pública, esse é o nosso dia a dia. Mas, na nossa filosofia, à época, nós achávamos que era melhor fortalecer o municipalismo, passar o recurso para o prefeito, que tinha até o conhecimento do todo do município, onde tinha rede de água, onde tinha rede de esgoto, e ele fazer. Então, o Mais Asfalto é um programa que sempre existiu com outro nome, era feito através de convênio e agora está sendo feito de maneira direta. E, secretário Cleito, é só um painel geral, é a única... Não sei se me cabe isso, mas eu vou ter a ousadia de fazer uma sugestão. A cobrança que a gente tem da população, da classe política e a demanda que o Maranhão tem é muito grande. Muitas já foram sanadas, ninguém se lembra mais, porque já estão prontas, mas existem muitas outras que têm que ser sanadas. E nós nos vemos, muitas vezes, premidos pela questão burocrática, de licitação, de licença ambiental, e isso toma um tempo tão grande que, às vezes, você tem o dinheiro e quer fazer e tem a questão burocrática da máquina administrativa e da legislação, que, às vezes, a gente tenta avançar de alguma forma, mesmo de maneira bem intencionada, mas existe esse arcabouço jurídico que tem que ser seguido, né? Então, o que eu colocaria, por exemplo, na questão dos convênios e a questão do Mais Asfalto, quando é feito o convênio com a prefeitura, você tem um plano de trabalho que faz parte do convênio e são identificadas todas as ruas, anteriormente à formalização do convênio, tem todas as ruas que vão ser feitas, e o prefeito tem que licitar aquelas ruas. Então, era importante que no programa ou nos contratos do Mais Asfalto fossem identificadas quais são as ruas que forem feitas. Porque há uma controvérsia jurídica, Vossa Excelência já colocou, mas, no meu entendimento, existe já um acórdão do TCU que o contrato guarda-chuva cabe em obras de manutenção corretiva e preventiva. Porque uma goteira, você vai licitar para fazer uma goteira, consertar uma porta, consertar uma janela, então você tem que ter um contrato com os preços unitários ajustados para você ter agilidade para fazer a conservação e a manutenção. No caso de obra e reforma, eu acho que cabe um projeto básico e tem que ser feita uma licitação específica, embora haja controvérsia. Mas a gente sai do órgão e realiza, mas o pepino fica para o ordenador de despesa. Então, eu acho que tem que ter muita atenção, quando for obra, quando for reforma, de se fazer o projeto básico, de se fazer a licitação específica, porque, por mais que nós tenhamos cobrado, por mais que nós tenhamos boa intenção, nós temos que seguir o que diz a lei, né, no nosso entendimento. No resto, é só essa humilde contribuição, parabenizar a presença de Vossa Excelência aí e que Vossa Excelência tenha êxito na sua gestão. Muito obrigado. Deputado Marcos, agradeço pela objetividade e pela serenidade de sempre. Secretário, Vossa Excelência quer comentar? Muito obrigado. Agradecer ao deputado Max Barros, e que fala com propriedade, porque, tendo passado pela Secretaria de Infraestrutura, sabe do tamanho, do volume de intervenções que são necessárias, realmente, como foi mencionado, dos trâmites, né, que são necessários.
E realmente existe uma diferença muito grande entre um ato de vontade, o desejo de fazer e o fazer, né, até o final. Nós temos que cumprir com toda a legislação e essa fase não é uma fase dispensável, ela é indispensável porque ela tem uma profundidade maior do que meramente cumprir atos legais, cumprir dispositivos legais. Ela faz parte do processo de estruturação do Estado democrático de direito, em que o Estado que formula as leis também respeita as mesmas leis que ajuda a formular. E nós temos lidado com essa dicotomia, deputado, que é exatamente a de tentar enfrentar e resolver os problemas com o máximo de agilidade, sem contrariar os dispositivos legais, convivendo, todos os deputados e deputadas sabem, com um ambiente hoje de bastante irascibilidade por parte da população, a paciência curtíssima e com certa razão, e por conta da quantidade gigantesca de necessidades que precisam ser atendidas, e quanto mais necessidades são atendidas, nós lançamos a população, felizmente, num novo patamar de cobranças e que já desejam mais iniciativas estruturantes. Isso é muito importante, é salutar que aconteça. Alguns chegaram a nos dizer, por exemplo, que na construção de praças nós poderíamos utilizar materiais não tão nobres, vamos dizer assim, quanto os que estavam sendo utilizados, porque a própria população não estava acostumada e ia acabar degradando o local. E nós, no começo, até ficamos avaliando, mas chegamos à conclusão que era o contrário. Nós devíamos dispor desses equipamentos públicos com esse nível de qualidade, justamente para que a população se acostume com esses equipamentos públicos, com esse nível de qualidade. E é a nossa luta de todos os dias para atingir esses objetivos. E realmente, Vossa Excelência passou pela Secretaria e a prova de que nós não temos nenhum tipo de perseguição, de avaliação que seja politizada em sua essência, e com o termo pejorativo de politização, é que alguns dos técnicos, dentre os quais o doutor Jorge Cussaba, que Vossa Excelência convidou para ir à Secretaria, em reunião recente ele reiterou isso, está lá nos ajudando, assim como outras pessoas, cumprindo com a sua função, a função de servidor público, né, que é servir ao público. Realmente, como Vossa Excelência mencionou também, eu não escondo isso, as obras que nós recebemos, que, como eu disse, o governador imediatamente determinou, se não tiver nenhum tipo de inconsistência contratual ou de projeto, vamos dar continuidade, concluir, entregar para a população, porque é recurso público, é o recurso do povo, o beneficiado tem de ser o povo do Estado, e se nós agirmos assim, continuadamente, progressivamente, com certeza absoluta, daqui a alguns anos nós vamos tratar de outras necessidades, não mais dessas necessidades que já foram superadas em outros estados, inclusive do Nordeste. Eu quero muito agradecer a sua contribuição, a sua sugestão, e sempre me colocando à disposição para, naquilo que a gente puder, trocar de ideias para aperfeiçoar o nosso trabalho. Eu agradeço, sem tréplica, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Deputado Adriano Sarney, por 15 minutos. O secretário vai ao banheiro, Adriano, mas se Vossa Excelência já quiser vir se deslocando para a tribuna. Eu vou falar daqui mesmo, deputado, presidente. Fique à vontade, vai esperar ele retornar, né? Senhor presidente, deputado Vinícius Louro. Deputado Vinícius. Em conversa com os amigos da mesa e alguns
parlamentares, gostaria de fazer uma sugestão, já que ainda tem 3 parlamentares para subir a esta tribuna, nós não sabemos o horário que irá terminar essa sessão. Eu gostaria de dar a sugestão para que amanhã os funcionários da mesa, da casa, fossem liberados pela questão dessa audiência que já está passando toda essa tarde. Só uma sugestão do deputado Vinícius. Deputado Vinícius, Vossa Excelência é sempre muito gentil, mas a sessão de amanhã ela é regimental, nós não temos condições de cancelá-la. Mas fica feito o registro aí de sua boa vontade. Deputado Adriano, Vossa Excelência tem 15 minutos, sem a parte. Senhor presidente, quero saudar aqui o excelentíssimo senhor secretário Cleiton Noleto, que nos dá a honra de estar aqui presente nessa tarde fatídica, cansativa, mas de extrema importância para a democracia e de extrema importância para a transparência, em primeiro lugar, né? Quero saudar aqui aos colegas deputados e deputadas, imprensa, servidores desta casa, senhoras e senhores telespectadores da TV Assembleia, internautas maranhenses. Eu quero ser bastante objetivo, até porque eu acho que nós precisamos, talvez, de mais resultado e de mais transparência e menos, talvez, de uma certa forma, utilizar de retóricas que não vão nos levar a nada e muito menos ao objetivo dessa nossa sabatina, vamos dizer assim, né? Então, eu queria fazer perguntas e respostas, se Vossa Excelência permitir, para que a gente possa ir mais rápido. Deputado Adriano, o secretário disse aqui que prefere que Vossa Excelência faça as perguntas e em seguida ele responda. Ele pode responder de vez. Muito bem, então, tá ok, eu vou fazer as perguntas, então, se Vossa Excelência puder anotar, são algumas perguntas, mas antes de começar, queria lembrar o teor e objetivo dessa nossa sabatina aqui, dessa nossa tarde, né? O que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando aqui solicitação de informações sobre pavimentação de vias urbanas e rodovias estaduais, bem como do cronograma dos municípios beneficiados pelo programa Mais Asfalto. É isso que nós estamos tratando aqui, né? Então, isto dito, e esse requerimento sendo aprovado já há alguns dias, tendo uma prévia de toda essa situação, a confirmação posterior da sua vinda aqui nesta casa, eu tenho, vamos dizer assim, eu vou supor uma suposição que Vossa Excelência veio preparado para responder perguntas relacionadas ao Mais Asfalto. Ou, pelo menos, eu tinha essa suposição, porque aqui, prestando atenção muito atentamente aos outros colegas que lhe fizeram perguntas, eu percebi, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, mas percebi que a sua memória é muito rica em relação ao governo passado e pobre em relação ao governo atual. Então, é uma questão que eu acho que nós temos aqui que discutir, porque a pauta foi feita, foi disponibilizado o seu tempo para responder perguntas específicas ao Mais Asfalto. E vejo que Vossa Excelência tem como especialidade o governo passado e não a sua gestão, que é o atual governo. Mas vamos prosseguir. Eu quero fazer a primeira pergunta, que é bastante objetiva e que diz respeito à questão do Mais Asfalto, especificamente nesta casa, que é uma casa política, e que nós estamos aqui querendo saber, em primeiro lugar, quais os critérios que levaram o governo do Estado a escolher determinada rua, determinado local, determinada estrada para colocar o Mais Asfalto. Então, minha primeira pergunta é a seguinte: secretário Noleto, algum político
e político eu digo, deputado estadual, deputado federal, prefeito, vice-prefeito, vereador, vereadora, ex-deputado, ex-deputada, ex-prefeito, ex-prefeita, ex-vereador, ex-vereadora, algum político, ex-candidato, candidato, indicou e ou influenciou na escolha ou na preferência da pavimentação de ruas ou avenidas a serem objeto do serviço do Mais Asfalto. Não vou usar programa, apesar de todos os colegas e Vossa Excelência também já ter falado, até por um lapso, talvez, na oratória, que é um programa do Mais Asfalto, mas fica aqui essa pergunta de forma bem objetiva, se algum político, de forma geral, esses que eu já listei, influenciou ou indicou na escolha das ruas. Das ruas. Muito bem. E, se sim, em quais municípios e quais foram essas ruas, quais foram os políticos que indicaram esse trabalho, esse serviço público. E aí complemento essa pergunta e estendo essa pergunta a lideranças de bairro também, quando é o caso de cidades grandes como São Luís. Sabemos que aqui tem várias lideranças de bairro, presidentes de associação, candidatos, vereadores. Se alguma liderança política, algum cidadão que não seja servidor do Estado, alguém que de fora do Estado, de fora do governo, da secretaria, ou que não seja membro do governo, chegou a indicar ou a orientar de alguma forma ou fazer algum pedido para influenciar em alguma pavimentação, em algum uso dos recursos públicos. Muito bem, outra pergunta. Vossa Excelência disse que o governo do Estado, que o atual projeto, que o atual programa Mais Asfalto, está sendo executado por empresas que tiveram suas licitações feitas em governos passados. Eu quero saber quantas empresas estão nesse rol, se todas as empresas, se 80% das empresas, se 100% das empresas, se todas as empresas estão. Quais são essas empresas, se tiver aí, se Vossa Excelência estiver preparado para responder, e quais são as empresas que foram contratadas por licitação do atual governo? O que o governo atual licitou? Outra questão que eu queria pôr aqui é a questão dos aditivos. Ora, se na maioria das obras que estão sendo feitas por empresas licitadas no governo passado, e nós sabemos que grande parte das obras não estavam planejadas para ser feita da forma que está sendo feita no planejamento do governo passado, o uso desse aditivo está de acordo com a lei? Está respeitando a porcentagem? Quais são os critérios para a utilização desse aditivo? Ou seja, o aditivo, você só pode utilizar aquele aditivo para aquela obra licitada. Existe, de alguma forma, a utilização desse aditivo para ser aplicada em uma obra outra que não seja obra licitada? Essa é a minha pergunta. Outra pergunta. Foi dito aqui, e é verdade, que o recurso do BNDES tem que ser aplicado em implementação asfáltica. Eu pergunto a Vossa Excelência, qual foi a obra objeto da pavimentação
da MA 280, que liga a BR-010 com o município de Montes Altos? Essa é a minha pergunta. E, para finalizar, eu quero lhe fazer uma pergunta aqui sobre o Anel da Soja, que, inclusive, foi objeto de audiência pública minha na Câmara Municipal de Balsas, que Vossa Excelência foi convidado, e Vossa Excelência não foi, não respondeu e não mandou nenhum membro da sua secretaria. Mas, de qualquer forma, a audiência foi feita, foi um sucesso, e várias perguntas pararam no ar, porque nós não tínhamos nenhum representante ali presente. Foi falado muito aqui sobre a questão das chuvas. E, nesse trecho do Anel da Soja, foi licitado, e aí, no governo passado, ou talvez nesse governo, não sei, Vossa Excelência vai me responder, a contratação de duas empresas, a construtora Caiapó e a construtora Construenge. A construtora Caiapó, naquele momento, estava tocando a obra tal como foi licitada. E a construtora Construenge teve a sua obra paralisada por documento da Secretaria de Infraestrutura pelo motivo de chuva. Ou seja, como que chove em um trecho de uma rodovia, em outro trecho não chove? Por que, então, que a obra da Caiapó continuou e da obra da Construenge, por motivo de chuva, teve que ser paralisada? Então, essas são as minhas primeiras perguntas, após eu faço a minha réplica. Secretário Cleiton. Deputado, com relação aos critérios para a definição das ruas e avenidas, portanto, nos municípios. Nos casos em que a execução é feita diretamente pelo Estado, nós temos dois tipos. Nós temos um tipo em que a execução é feita diretamente e a Prefeitura não entrega, não faz a doação de projetos ou de estudo de trânsito para a execução. Então, nesses casos, a execução é feita diretamente e a nossa equipe de engenharia é que faz a avaliação de acordo com alguns critérios. Quando é implantação, ou seja, asfalto novo, nós verificamos se é possível, por exemplo, se na cidade tem uma rua que nunca foi asfaltada e ela é importante para a mobilidade urbana, com corredor de transporte coletivo, por exemplo. Ela já é uma rua que preenche dois requisitos, o de mobilidade urbana e não ter sido ainda asfaltada. Em alguns municípios, as avenidas que servem à mobilidade urbana, e ruas também, já estão asfaltadas. E, nesse caso, como nós somos obrigados a fazer investimento, capital, implantação, nós escolhemos ruas e avenidas de grande adensamento populacional. São bairros em que mora muita gente e que nunca tiveram serviços de asfaltamento ou obra de asfaltamento. Então, a nossa equipe de engenharia faz essa verificação. No caso em que houver convênio, a Prefeitura é que faz a indicação das ruas, nós conferimos se preenche os requisitos que nós entendemos que sejam adequados. Nós tivemos, por exemplo, alguns casos em que prefeitos, como Vossa Excelência mencionou, agentes políticos, vamos chamar assim, deixaram indicações de ruas na secretaria. Lá eu tenho, cada município, uma pasta e tem indicação de vereador, de ex-prefeito, do prefeito. A gente vai juntando tudo para, na hora que for fazer a avaliação técnica, ter uma percepção de qual é o sentido dos agentes políticos do município através da identificação dessas demandas para também municiar a nossa avaliação. Mas não é raro o agente político... o vereador, ele vai indicar a base dele.
né? É uma tendência, é um direito dele, é lógico que ele vai ter de fazer isso, senão ele não é um político, não vai sobreviver politicamente. Às vezes o prefeito também é uma demanda que ele apresentou durante a campanha, eventualmente. Então, a gente usa isso como um arquivo de análise da situação do município, mas a última palavra é da Secretaria de Infraestrutura, com base, sobretudo, nesses critérios que eu mencionei. Então, quando isso aí já conjuga com a sua outra pergunta, que é se políticos indicaram ruas. Os políticos, os agentes políticos, indicam ruas praticamente todos os dias, mas não houve, onde não foi um convênio, indicação de rua dizendo que vai fazer exatamente aqui porque eu estou mandando, eu estou pedindo, ou vai ser desse jeito. Fez sugestão, e às vezes de várias fontes, e nós analisamos com base nesses critérios. Tanto que, em alguns casos, nós chegamos mesmo a irritar alguns agentes políticos, né? Porque o agente político se sente desprotegido, acha que você não está querendo atender ao pedido dele. Então, não houve nesse sentido, realmente. À época, quando a nossa equipe, no caso dos aditivos, quando a nossa equipe viajou o Maranhão inteiro, nós fizemos até um pedido para que ele chegasse no município com o máximo de discrição possível, a fim de evitar aquelas celeumas que são geradas pelas disputas no município. Basta um vereador, um ex-prefeito, um candidato a prefeito ou o prefeito tirar uma foto que já gera uma polêmica enorme e nós buscamos evitar, porque o nosso objetivo era fazer mesmo o asfaltamento. Com relação às empresas, nós tivemos dois tipos de intervenções do Mais Asfalto em vias urbanas. Nós tivemos o aditivo, que o aditivo foi em cima do programa anterior, que era o programa Vias Urbanas, e, lógico, se é um aditivo, já havia sido feita a licitação, a contratação, nós ainda tínhamos prazo, não tinha expirado. Então, o que que nós fizemos? Nós tínhamos a licitação que foi feita pelo governo anterior, e até quando eu menciono que as licitações foram feitas ou contratos foram firmados, deputado, é exatamente com o objetivo de desancar ou criticar. Então, às vezes é para mostrar que isso só comprova que nós não chegamos perseguindo, cancelando, querendo fazer tudo do zero. Então, nós foram 27 lotes que foi feita a licitação pelo governo anterior. Desses 27 lotes, cada lote previa uma quantidade de municípios. Vou dar um exemplo aqui. O lote 4, Chapadinha, Bela Água, São Benedito e Urbano Santos. Então, nós temos um volume, que a licitação foi feita por lote, e quando nós decidimos aditivar os 25%, nós tivemos um volume de 1/4 do total. Aí houve um debate, à época, interessante, foi feito inclusive com o banco. Se nós seríamos obrigados a dividir esse 1/4 criteriosamente, proporcionalmente, para cada município do lote. E aí o banco e a assessoria jurídica chegou à conclusão que não. Se os 25% dava 5 quilômetros, eu podia destinar 2 para o município, 3 para o outro que está dentro do lote, porque estava assambarcado pelo objeto. Foi isso que nós fizemos. E a definição dos municípios foi feita pelo governador Flávio Dino. Ele sentou comigo, até hoje eu tenho aqui a lista que eu levei das anotações que ele foi fazendo. Esse município eu conheço que necessita demais. Esse aqui eu tive lá, realmente a situação está muito difícil. Esse aqui houve um desequilíbrio ao meu modo de ver, deveria ter recebido mais, é um município maior. Em nenhum momento nesse nosso diálogo, foi feito qualquer comentário do tipo, esse aqui não me apoiou, esse aqui me apoiou. Não foi feito. Início de 2015, e nós, com esses contratos, com os aditivos, resolvemos fazer essa intervenção. A mesma coisa com relação ao contrato do Tesouro, das intervenções do Mais Asfalto pelo Tesouro. Quando nós decidimos, nós temos um contrato que tem as unidades e tem os volumes. Quando nós decidimos fazer uma intervenção, nós vamos ao município, fazemos o levantamento, decidimos, por exemplo, 5 quilômetros. Nós vamos lá, fazemos o levantamento técnico,
elaboramos é como se fosse um projeto básico, porque são intervenções relativamente simples e que elas dão origem a uma ordem de serviço. Já vem sendo feito assim nesse contrato de serviço contínuo, e esses contratos, em algumas ocasiões, existe um debate técnico muito minucioso, mas eles representam, sim, avanços para a administração pública, desde que na execução o critério seja muito rigoroso. A principal salvaguarda desses contratos é na execução. Então, as empresas, por exemplo, nós tivemos nos aditivos do BNDES, as mesmas empresas dos contratos primitivos executaram os aditivos. Pavitécnica, Maquete, Pactor, HS Construtora, Central, BFX, SFTB, Interenge. Algumas empresas ganharam mais de um lote, ADL Engenharia, Agrocil, Central. Foi feita essa distribuição. E foram essas empresas que executaram, né, os aditivos. E, no caso da execução pelo Tesouro, a empresa Edeconcil, que era a empresa detentora do contrato de intervenção de mais asfalto com recurso do Tesouro. Então, esse é o cenário. Com relação a novas licitações, nós realizamos, sim, novas licitações. Nós aproveitamos contratos que estavam em vigência e que não havia nenhum motivo para que nós cancelássemos ou fizéssemos distrato e demos continuidade, mas nós fizemos licitações como da Ponte Central Bequimão, de Café Buriti para Buriti Bravo, de São Raimundo do Doca Bezerra para Barra do Corda. Nós fizemos licitações para a rotatória do Posto Paisão, intervenção da geometria da Forquilha, a construção de ponte no município de Tuntum, esse recapeamento asfáltico aqui. Fizemos algumas de manutenção e conservação de rodovias, de contratos que expiraram e nós tivemos de renovar. Não foram feitas. Nós temos uma conjugação de continuidade de ações que nós julgamos, o governador julgou que era importante para melhorar a vida da população e com novas ações que nós iniciamos. Com relação à MA 280, eu me lembro quando Vossa Excelência esteve lá, e aquela rodovia, que eu conheço muito bem, foi mencionada pelo deputado Marco Aurélio, nós estivemos lá num sábado de carnaval, e a rodovia estava muito degradada, estava muito esburacada, e essa rodovia, sempre quando surge um buraco, é fácil de identificar, porque me colocaram no grupo de WhatsApp dos vanzeiros que fazem a linha lá da BR para a cidade de Montes Altos. E eu não saí desse grupo. Outros grupos eu não dei conta, eu saí, deputado Marcos Barros. Mas esse eu fiquei porque o dono do grupo é meu amigo de infância. Ele tem uma van e faz linha para lá, e eu fiquei nesse grupo. Então, na hora que abre um buraco, ele já me avisa. E aí nós fomos lá, fizemos a verificação, um contrato com vigência, com saldo, demos a ordem de serviço, foi feita a recuperação. Na ocasião, eu me lembro que Vossa Excelência esteve lá e realmente fez um alerta acerca de uma inconformidade que havia acontecido. Uma placa que foi colocada e que tinha a logomarca BNDES, que foi, na verdade, um Ctrl-C, Ctrl-V de uma pessoa da comunicação da secretaria. Senão essa pessoa nem está mais lá na secretaria. Ele foi pegar e pegou mais asfalto, já entendeu que tudo que é mais asfalto era BNDES e acabou deixando a logomarca lá. Quando Vossa Excelência nos questionou, nós respondemos nas redes sociais e mandamos modificar a placa. Com relação ao anel da soja, nós temos 3 trechos no anel da soja. Temos o trecho 1, também outra região que eu conheço bem, já prestei várias consultorias para empresas, fazendas que trabalham no plantio de grãos. E ali nós temos o primeiro trecho, que está com a empresa Caiapó, entre o Balsas e o povoado Ouro. Temos do Ouro ao quilômetro 50, que é também da Caiapó, e do 50 ao quilômetro 130, que vai para Batavo, que é da Construservice. Com relação às paralisações que Vossa Excelência mencionou, a alegação de chuva, porque essas obras se encontram em estágios diferentes. Entre Balsas e Ouro, que é o primeiro trecho, já está em fase bastante avançada, já caminhando para ser concluída. E esses outros 2 trechos em fase mais atrasada no comparativo com o Balsas Ouro. E agora, na medida que nós estamos concluindo entre Balsas e Ouro,
nós estamos dialogando com o gabinete do governador. Inclusive, a semana que vem, nós vamos ter uma reunião de revisão completa de todos os investimentos do BNDES, que é para nós decidirmos como é que nós vamos proceder com relação ao retorno. Eu conheço bem lá, o secretário Márcio Naiser, por exemplo, sempre vai à Cinfra, como uma pessoa daquela região, pleitear que esses trechos sejam acelerados, agilizados. Nós vamos voltar a essa temática agora por avaliação do status atual de todos os investimentos do BNDES. Aliás, nós temos feito isso de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, e vamos avaliando, e o gabinete do governador vai verificando, dentro do planejamento geral que nós temos das ações do governo, quais são as obras. Mais uma vez, vou citar o deputado Marcos Barros, porque sabe muito bem que o ritmo financeiro determina muito do ritmo da obra. Então, você tem que ficar administrando o financeiro, que é o processo de administração das obras, mas é uma temática essa desses dois outros trechos, deputado, que nos é muito, assim, que tem muita nossa atenção, porque eu sei da importância. Realmente, eu não estive lá na audiência pública, e aí, na ocasião, nós até ficamos de enviar o engenheiro Samuel, que é secretário adjunto de Obras Rodoviárias, ele teve um problema de saúde e acabou não comparecendo. Eu pedi que os nossos representantes da Superintendência de Articulação Política e o secretário Márcio Naiser, se possível, nos representassem. Repassei todas as informações dos relatórios para eles, que era para instruir a audiência pública e dar satisfação lá para a comunidade. É isso. Doutor Adriano, Vossa Excelência tem 3 minutos para a tréplica. Muito obrigado. Muito bem. Primeira questão que eu mencionei, se houve alguma indicação ou influência, pelo que foi respondido, é que sim, houve alguma indicação, houveram indicações políticas, e influência, aparentemente, apenas a do governador, que escolheu alguns trechos. Mas fica aqui um alerta de que várias denúncias chegaram ao meu gabinete, que lideranças políticas estavam influenciando na escolha dessas ruas. Muito bem. No que diz respeito às empresas que foram licitadas no governo passado, e que estão trabalhando nesse governo, que é a grande maioria das empresas hoje que fazem o Mais Asfalto, né? Foi dito que foram feitos 27 lotes de licitação. Então, esses 27 lotes era porque no começo aqui da nossa sabatina, Vossa Excelência disse que no governo passado tinha um projeto para os 217 municípios. Então, esse projeto, esse planejamento, que eu acho que se chamava Viva Maranhão, que foi para licitar, que licitou, de fato, 27 lotes com essas empresas, era para pavimentar os 217 municípios, como Vossa Excelência falou anteriormente, e se sim, por que só foi pavimentado 119? Pronto, essa é a continuação de uma pergunta. Bom, foi dito também a questão do aditivo, né, que o aditivo, sim, ele é utilizado para outras questões dentro daquela referência. Eu fiz essa pergunta até mais para pegar um gancho no que foi solicitado e perguntado pelo deputado Edilásio Júnior, porque também chegaram denúncias no meu gabinete de que a praça, que, aliás, não é uma crítica pela praça, pelo contrário, eu também, meu filho vai lá, e, enfim, é perto lá da minha casa, né? É até uma praça muito boa, né? Diga-se de passagem. Mas não é a questão da praça em si. A questão que nós estamos discutindo é a forma de que esses recursos estão sendo alocados, e isso precisa de mais transparência, né? Então, se existia, por exemplo, utilizei agora a referência há pouco, o exemplo há pouco, dos lotes que foram licitados. Foram licitados para todos os municípios, por que não foi feito todos os municípios? Então, essa transparência que eu acho que é importante. Então, esse recurso da praça, assim que foi feito, eu lembro que, como eu moro lá perto,
logo nos primeiros dias de governo Flávio Dino, surgiram aqueles tapumes pretos, chamativos, todo mundo que passa ali vê aquilo ali e chama atenção, até atrapalha um pouco a visão para quem está saindo ali da rua. Só para finalizar, senhor presidente. E aí me chamou a atenção e eu fiquei sempre me questionando de onde é que vem aquilo, como é que foi tão rápido, e claro, obviamente, é um recurso que já foi deixado aí, ou pelo BNDES ou não. Então, eu queria saber mais a transparência. Aquela obra, ela foi uma obra fruto de um aditivo, de outra obra, de um aditivo que diz respeito a alguma coisa. Então, como foi feito? Como foi feita a medição do pagamento, a empresa, eu sei que essa empresa ela já trabalhava ela já foi licitada para outro serviço, enfim, essa é a questão para finalizar, senhor presidente. E outra questão importante, já aproveitando, sobre as novas licitações do governo, não é isso? Me chamou muito a atenção, e até foi em um veículo de comunicação muito alinhado ao governo, né, que eu li essa denúncia, da empresa EPENG, se eu não me engano. EPENG. Essa empresa EPENG, ela, segundo a denúncia de jornal alinhado com o governo estadual, teve o seu dono, o seu proprietário, preso em uma operação da Polícia Federal em Tocantins e por obras do BNDES, parece que foi alguma questão relacionada a obras do BNDES em Tocantins, e essa mesma empresa ganhou 2 licitações no governo Flávio Dino, no governo atual, com recursos do BNDES, que foi a obra de Buriti Café Buriti, ou Buriti Café, não sei o nome, e a outra obra, que é a obra da Ponte de Bequimão, que, inclusive, essa Ponte de Bequimão, só abrindo um parênteses, foi tema também de muita crítica minha, porque o governador Flávio Dino deu essa ordem de serviço durante a campanha, tinha um interesse político, mas nós não vamos entrar nessa seara agora. Mas o que me chamou muita atenção nessa denúncia foi que levantou suspeita em relação a essa obra, e eu logo me preocupei, essa empresa, e eu logo me preocupei em relação às obras que estão sendo feitas, inclusive a Ponte de Bequimão, que estava no Viva Maranhão do governo passado, e que foi licitada nesse governo, que está sendo executada, e essa outra obra de Buriti também muito importante. Então, com essa operação, com a prisão do dono dessa empresa, afetou alguma coisa, ou está afetando, vai dar continuidade, inclusive até na própria reportagem, é uma oportunidade até de Vossa Excelência desmentir ou se pronunciar, levanta uma questão muito sensível que diz respeito a planilhas de obra, que segundo um senhor Delson Brito de Souza, sócio da Delbrisa Engenharia, empresa que fez projeto da estrada sede do município de Buriti Bravo, ao povoado Café Buriti, diz que 1 quilômetro de terraplanagem custava 300 mil, mas nas planilhas da obra, contratada pela Cinfra, o valor era de 600 mil. A PF, o dono da Delbrisa, contou que recebeu apenas 100 mil de Francisco Otero. Enfim, é uma denúncia aqui que seria interessante esclarecer. Muito obrigado mais uma vez e queria só pedir a Vossa Excelência, vou finalizar, senhor presidente, a Vossa Excelência, que responda os ofícios do deputado Adriano Sarney, que existe um que está lá no seu gabinete, e que foi recebido dia 21/12, que diz respeito ao anel da soja, e que participe das nossas audiências. Muito obrigado. Secretário Cleiton, Vossa Excelência tem 3 minutos para responder essas perguntas. Muito bem, deputado. Talvez eu não tenha me feito entender com relação ao critério de escolha, porque há uma distinção, escolha das cidades e escolha das ruas. Na escolha das cidades, o governador, o gabinete do governador, porque quando eu cito o gabinete do governador, é mais do que a pessoa do governador, é todo o entorrejo ali, né, que faz parte do gabinete de um governador, mas foi o próprio gabinete do governador quem decidiu quais seriam os municípios, analisando os lotes. Com relação às ruas, aí sim a nossa equipe técnica e ouvindo as lideranças nesse sentido. Todas as demandas que eu recebo, eu faço o arquivamento e no momento em que tem uma intervenção prevista, eu vou lá e faço uma verificação para ter referências.
Porque é muito difícil fazer as intervenções solicitando a presença das próprias lideranças. Porque cada liderança tem os seus interesses que são naturais por serem agentes políticos. Acaba, às vezes, até inviabilizando. E como eu percebi a preocupação de Vossa Excelência, é pertinente. Nos casos em que se escolhe apenas um agente político, acaba criando uma situação delicada no município, porque o município tem vários agentes, e então nós procuramos fazer dessa maneira. Razão pela qual eu reiteradamente peço a todos os agentes políticos, às vezes me encontram, o Mais Asfalto vai chegar no meu município, providencia a tua lista. Tu tens interesse que chegue lá, providencia. Quanto o senhor acha que vai? Como eu já tenho assim, uma referência pelo tamanho da cidade, eu digo 5. Indica 5. Então, quando o governador autoriza, eu vou lá e fico, olha, aqui bateu. Todo mundo escolheu essa rua, deve ser realmente absolutamente necessária. Vão lá e dê atenção para essa rua especialmente. Então, é feito dessa forma. Com relação ao aditivo, na verdade, foram 216 municípios, me parece que ficou Porto Franco de fora, na licitação dos lotes que havia sido feita com recurso do BNDES. Então, esses 216 municípios foram alcançados pelo Vias Urbanas, que chamava o então secretário Luiz Fernando, junto, provavelmente, com a governadora Rosena Sarney. Então, a governadora Rosena Sarney tinha chamado de Vias Urbanas. Então, esses 216 municípios foram alcançados. A deputada Valéria Macedo não está aqui, porque se tivesse já ia certamente lembrar de quantas vezes ela foi lá e dizer, olha, Porto Franco foi o único que ficou de fora, agora tem que ser o primeiro na nova leva. Nós alcançamos 215, foi São Luís e Porto Franco. São Luís e Porto Franco. E aí, quando nós aditivamos, nós temos, na verdade, 1/4 do que foi dos 200 e tanto. Porque eu só posso aditivar 25%, que vai dar, então, 50 e poucos municípios. Então, foram esses 50 e poucos escolhidos e mais as complementações com recurso do Tesouro. Foi isso que aconteceu. Por isso que o volume de aditivo não foi maior na quantidade de municípios, porque eu tinha um limite de 25%. Com relação à praça, é um debate técnico mesmo, que existe hoje, acerca, senhor presidente, eu gostaria só de concluir esses 2 pontos, acerca da natureza desses contratos, da natureza jurídica. Nós temos um contrato de serviços contínuos de manutenção e reforma de logradouros públicos. E lá nós avaliamos, entendemos que é um complexo da Lagoa, e que havia um pedaço do complexo, que era exatamente o que estava tomado pelo mato, e até lançavam lixo lá, que nós poderíamos anexar junto, porque já estava lá, juntar e fazer uma praça só. E eu me lembro bem que, à época, houve até um debate com a participação da advogada Caroline, que era da equipe do então secretário Luiz Fernando, e ela disse, nós tivemos já um debate desse tipo aqui, na época da intervenção na litorânea. E aí houve a pergunta, pode fazer passeio na litorânea, pode fazer reforma, revitalização, e chegar à conclusão que podia. E aí nós fizemos as pesquisas juridicamente, foi emitido o parecer, é feito aí, a partir disso, um termo de referência, também não é só chegar lá e mandar fazer a obra, você tem um projeto, você tem o termo de referência, você tem a planilha com os itens e os volumes, de acordo com o que está disposto no contrato, só que você usa um contrato já licitado. É semelhante, inclusive, ao do Mais Asfalto. Com relação ao último ponto aí que Vossa Excelência abordou, deputado, nós fazemos adotamos muitos procedimentos e processos na Secretaria, do tamanho da Secretaria de Infraestrutura. E eu resolvi partir de um princípio que eu não ia ter um conceito prévio. Então, todas as licitações, nós seguimos aquilo que é definido em lei. Às vezes chega mesmo para nós, olha, uma denúncia, essa empresa aqui tem um problema em tal lugar, mas ela foi declarada em idoneidade, o processo está tramitando, está transitado em julgado, está condenada, tem um impedimento legal? Não, não tem, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, eu não escolho fornecedor, eu não posso escolher. Não, às vezes, alguns alegam incapacidade técnica.
Poxa, essa empresa vai ganhar essa licitação, não vai dar conta de fazer. Amigo, vamos lutar, trabalhar para a empresa fazer, ganhou a licitação. Às vezes chegam denúncias desse tipo, porque essa aí foi uma denúncia de jornal. Eu nunca recebi uma notificação por escrito, nada, nenhuma informação de nenhum lugar. Eu li no jornal essa matéria. Fiz a conferência lá do projeto, não tinha absolutamente nada disso. Pedi para ser feita uma reverificação na licitação, tem alguma documentação indevida, a empresa está inidônea. No caso da Ponte Central Bequimão, é até um consórcio que essa empresa faz parte. Nada, não tinha nada. E aí, tomadas as medidas legais, eu tomei a medida administrativa, qual seja, chamei os representantes da empresa. Olha, existe aqui um problema que nós tomamos conhecimento, nós queremos saber o seguinte, vocês vão executar a obra? Não, nós vamos executar a obra. Isso nós estamos respondendo, não existe absolutamente nada consistente e não tem condenação nenhuma. E eu percebi até que se nós partíssemos para um distrato, era o risco de um processo, de uma ação judicial, que aí sim ia travar tudo. E aí, no caso da Ponte Central Bequimão, deputado, realmente nós temos um problema, que é um desafio muito grande de engenharia essa obra, muito grande. Até o acesso às cabeceiras da ponte, porque lá tem solo mole, ensejou a necessidade de nós contratarmos um especialista, através da Cobrap, inclusive da gerenciadora, para ele indicar como é que nós faríamos a compactação do solo para chegar à margem do rio. E agora nós conseguimos solucionar esse impasse técnico. A empresa já está na margem do rio e vai começar o trabalho das fundações, depois o estaqueamento. O deputado Inácio, que também sempre questiona muito a respeito dessa obra, para que a obra possa avançar. E a mesma coisa com relação ao